A gente vai assistir uma ministração da parte de Deus através da vida do nosso professor. Bom dia, pessoal. Amém? Pastor. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. É um momento especial para a nossa vida, uma alegria em nossos corações. Que só o Senhor sabe como estão os nossos corações nessa manhã, Pai. Agora o teu servo está aqui, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor já desceu uma palavra no coração do teu servo, mas ele precisa de tu, Espírito Santo. Então usa ele nessa manhã e fala com as nossas vidas, Pai. É o nosso desejo, os nossos pedidos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos receber o servo aplaudindo Jesus? Pai do Senhor, irmãos. Que honra poder estar aqui nesse lugar, né, amados? Esse lugar é a casa do Pai. Deus escolheu esse lugar para nesta manhã falarmos alguma coisa e fazermos alguma coisa para eles, né? Uns tocam, outros cantam, outros batem palmas, mas o Senhor tem nos dado a possibilidade de poder viver, amados. Isso, viver, é o mais importante. O dom da vida é o mais importante para nós, né? Há uma palavra de Deus para nós, para a gente agradecer a Deus por esse momento tão lindo que é esse batismo. Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 4 diz assim, poucas pessoas estão com Bíblia, eu já vou lendo, tá? Romanos capítulo 6, versículos 1 a 4 diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que morremos para ele? Porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados, pois, com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando nós falamos a respeito de batismo, a primeira coisa que surge à mente da gente, e que a gente ouviu a vida inteira nossa sobre isso, é que batismo significa confissão pública que você é um novo convertido, que você aceitou Jesus. Tudo bem, isso é uma parte. Mas nessa manhã, irmãos, nós vamos entender no lado espiritual o que acontece com isso. Porque a confissão pública é para nós, os homens. Vocês entendem? Mas e o momento espiritual? O que acontece com isso? Isso me impactou, irmãos. Eu estava na quinta-feira, que era feriado, eu comecei a meditar na palavra do Senhor, que Paulo Fernando falou que eu ia trazer a palavra nessa manhã. E quando eu comecei a meditar na palavra do Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu não consegui tirar um texto da minha mente. Aquele texto ficou me impactando. E eu fui dormir ainda com aquele texto, porque eu falava para Deus: Deus, eu preciso saber por que está escrito essa palavra. Por que essa palavra? Não sei se vocês já se impactaram por uma palavra que vocês leem em algum versículo, em algum texto. Por que essa palavra? Por quê? O que significa isso? E eu fui dormir, irmãos, com esse pensamento. E na quinta para sexta, na madrugada, eu tive um sonho. E no sonho eu estava aqui pregando para vocês. E eu estava ali olhando eu pregar. E eu ouvi Deus falando através da minha boca o que significa essa palavra. Não sei se vocês conseguem entender isso, irmãos. É algo muito mais do que a gente pode imaginar. E aí eu disse a ele: Deus, então eu preciso que tu ministre essa palavra conforme foi o meu sonho. Aí na manhã da sexta-feira, quando eu levantei, a minha mente falou para mim: pega o papel e anota tudo, porque senão tu esquece. E o meu espírito falou para mim na mesma hora: não precisa anotar nada, tu nunca mais vai esquecer isso. Amém. Estamos aqui na dispensação de Deus, amados. Eu preciso de vocês intercedendo para que o nosso Deus fale. Não é o Alçuíris que está aqui, é o nosso Deus. Essa palavra é de Deus, ela não é minha, entendeu? Eu sou simplesmente o veículo, eu sou simplesmente o instrumento que ele está usando nesta manhã. Mas nós vamos sair deste lugar nesta manhã entendendo que aqui são seis
São 8, aumentou mais 2, né? No dia que eu vim eram 6. Então os que os 8 meninos vão fazer nesta manhã, para vocês entenderem essa importância do que nós fizemos. Quando Paulo fala sobre isso, Paulo manda a gente lembrar daquele dia. Eu quero que vocês lembrem que um dia vocês foram batizados em Cristo. Aí nós passamos pelo texto e nós não entendemos, até eu querer entender de Deus o que significa aquela palavra em João capítulo, em Mateus ou em Lucas. Os 4 falam sobre isso, irmãos. Mateus capítulo 3, vamos abrir primeiro Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3 vai falar melhor para nós, Mateus capítulo 3. Deixa eu deixar eles certinhos aqui, que aí nós vamos entender melhor. Mateus capítulo 3, versículo de número 1. Mateus capítulo 3, versículo de número 1 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque isto é o referido pelo profeta Isaías, quando ele disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Eu quero entender, irmãos, e aí a Bíblia no versículo de número 6 fala assim que todos os que viam João falar então saíam para ir ter com ele em Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os pecados. O que me impactou a palavra, irmãos, foi exatamente quando Mateus descreve naqueles dias. Que dias? Naqueles dias o quê? Que o João Batista apareceu? Porque nos outros textos nós vamos entender, João Batista apareceu. Apareceu como? Ele pousou? Veio de onde? Como apareceu? Aí o Marcos simplesmente escreve: João Batista apareceu no deserto. O Lucas vai mais além, irmãos. O Lucas capítulo 3 também. Lucas capítulo 3. O Lucas diz assim, olha que dias. Naqueles dias de Mateus, são esses dias de Lucas, ó. No 15º ano do reinado de Tibério César, segundo, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca das regiões da Iutureia e Traconites, Elisandras o tetrarca de Abilene. Sendo, pois, os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele então percorreu o Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. Aí o Lucas já vai escrever melhor, irmãos. O João, no capítulo de número 1, de novo, no versículo de número 6, ele só registra assim, ó: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Tá, Suíris, mas onde você quer chegar com isso? Eu só quero chegar com isso, irmãos, para fazer o que Deus me fez eu entender na sexta-feira de madrugada dentro de um sonho. João Batista aparece 400 anos exatos depois de Deus calar a voz para o povo. Fazia 400 anos na história que Deus não falava com o povo. Antes desses 400, nós passamos 400 anos em que Deus falou por intermédio de 16 homens. Os profetas, chamados maiores e menores. 16 são os profetas. E esses profetas, eles ministraram do ano 800 até o ano 400, que o tempo antes de Cristo é decrescente. Entre os anos 800 e os anos 400, esses meninos pregaram. Esses meninos ministraram ininterruptamente. O Senhor Deus vem. O reino de Deus vem. Deus quer falar com vocês. Deus precisa de vocês. Deus mandou esta palavra para vocês. O Isaías, ele diz assim, olha, é vós que clama no deserto. Isaías 40, versículo 3. Vós que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, obedecei a voz do Senhor, endireitai as vossas veredas. Por que o Isaías estava falando isso, irmãos?
Por que Isaías no capítulo 55 ele diz assim: invocai o Senhor buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Vocês sabem o que acontece isso, irmão? Isaías foi o primeiro profeta desses 16 a pregar. Na verdade foram 4 juntos. O Isaías e o Miqueias, eles pregam para as tribos do sul, e o Amós e o Oséias pregam para as tribos do norte. A mesma palavra que o Isaías fala: vocês precisam buscar ao Senhor enquanto há tempo, e invocar enquanto ele está perto. O Amós registra ao mesmo tempo: haverá dias em que haverá na terra fome, não fome de pão, não sede de água, mas sede de ouvir a palavra de Deus. Todo mundo falou aleluia, irmão, só que ninguém viveu isso. Ninguém viveu 400 anos, irmãos. Presta atenção, foram 4 gerações de Deus usando os homens de tudo quanto é espécie, de tudo quanto é classe social, nível social, de tudo quanto é de profissões que eles tinham. Um era boiadeiro, o outro era pescador, o outro era isso, o outro era aquilo, o outro era guerreiro, o outro era isso, o outro era oficial. Mas Deus usou esses homens e eles falaram a mesma coisa durante 400 anos. Presta atenção que vocês têm ouvido de Deus as mesmas coisas durante vários anos. Principalmente nesses dias, nosso pastor fala muito isso. Deus tem falado muito com a gente. Por que Deus tem falado muito? Eu disse isso para o meu pastor. Quando Deus tem falado muito, é porque está chegando a hora dele se calar. Não sei se vocês entendem isso, irmãos. O Amós, quando ele dizia isso: vai ter fome na terra, mas não vai ter fome de pão. Não vai ter sede na terra, mas não vai ter sede de água. Mas vai ter fome e sede de ouvir a palavra de Deus. O último profeta desses 400, já que eu falei do primeiro, vamos falar do último. O último profeta desse Antigo Testamento, desses 400 profetas, o último deles foi Malaquias. Malaquias termina a sua palavra no capítulo 4, versículos 5 e 6. São os últimos textos, na verdade poderíamos dizer a última palavra de Deus no Antigo Testamento. A última palavra de Deus no Antigo Testamento foi essa: eis que enviarei alguém que virá no espírito de Elias, e esse vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. Acabou o Novo Testamento, irmãos. O Novo Testamento acaba aí. E quando o Novo Testamento acaba aí, o que acontece? Todo mundo ficou esperando aquela palavra de Isaías: há uma voz que vai clamar no deserto. Quem é essa voz? Quando João Batista aparece, eles perguntam: quem é você? Você é um profeta? Você é Elias? Você é isso? Ele falou: não, eu sou a voz que clama no deserto. Aleluia. Eu preciso que vocês endireitem as veredas. Aí agora vocês entendam isso, irmãos. João Batista vai pregar no meio de uma sociedade. João Batista vai pregar no 5º ano de Tibério César, no reinado de fulano de tal. Herodes era tetrarca na Judeia, e fulano de tal era isso. E haviam 2 sumos sacerdotes, que era Anás e Caifás. Os homens de Deus estavam lá falando. Esse homem chamado João Batista vai lá para o deserto. Irmão, quem é que vai para o deserto ouvir uma palavra? Fala sério, vai nada. Aqui a palavra de Deus está aqui, eu não estou ouvindo, eu vou lá para o deserto. Mas João falou assim: eu quero que vocês se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. Aleluia. Quando ouve esta palavra, o reino de Deus está próximo, aí eles entenderam uma coisa, irmãos. Nós estamos há 400 anos sem ouvir Deus. Tem um camarada falando que Deus está próximo, vamos lá atrás dele. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam isso? Você já tinha ouvido isso em algum lugar? Isso Deus me falou em sonhos, irmãos. Foi em sonho que Deus me deu essa palavra. Vai lá no deserto, eu quero que eles vão atrás de você. Quem quiser a minha palavra agora vai ter que ir atrás. Eu fui atrás deles durante muito tempo, falado para eles a minha palavra. Eles não ouviram. Quem quiser a minha palavra vai para o deserto. Sabe o que eles foram fazer no deserto, irmãos? Sabe o que eles foram fazer no deserto? Eles estavam num deserto físico, saindo de um deserto espiritual de 400 anos. João Batista começou para eles e falou assim: vocês precisam se arrepender. Vocês precisam, em outras palavras, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento.
Mas João, se a gente se batizar em você, está pronto, está tudo certo? João falou, não, eu só estou preparando o caminho, vocês não estão entendendo nada. Ele está chegando aí, ele está vindo. E quando ele chegar, eu não sou lícito, nem eu não sou apto nem para desatar a correia das suas alparcas. Mas ele vem, e quando ele vier, aí ele vai cumprir o reino de Deus. Por que o povo todo correu para João Batista, irmãos? Por quê? Da Judéia, das circunvizinhanças. Por que todo mundo corria? Porque todo mundo sabia. Quando existe um profeta profetizando nos 400 anos anteriores, lembrem? Quando existe um profeta profetizando, existe um rei correspondente. Está um profeta no deserto agora pregando, está vindo o rei está vindo, o rei está vindo, e ele vai apresentar um reino eterno. Vocês entendem isso, irmãos? Daí todo mundo é batizado e todo mundo vai para a igreja. Quando Paulo entende isso, que todo mundo está vivendo na igreja ainda, dentro daquele batismo de João, Paulo falou, não, nós temos que ser batizados em Cristo. Nós precisamos ser batizados em Cristo. É isso que ele escreve para os romanos. Vocês não lembram que vocês foram batizados em Cristo? A história narra para nós um homem chamado Apolo. A Bíblia fala que era o homem mais eloquente na palavra que já houve. E aí uma pessoa simples, chamada Priscila, mulher de Áquila, está ouvindo aquele homem de Deus falando, e ela falou assim, ô Áquila, tu percebeu que falta alguma coisa em Apolo? Apolo era o máximo, irmão. Apolo era o máximo. Capítulo 18 do livro de Atos. Falta alguma coisa dele. Aí eles chamaram ele à parte e falaram para ele assim, ô Apolo, tudo que tu faz isso é baseado no batismo de João e tu faz isso tudo? Aí ele falou assim, por quê? Aí ele falou assim, porque nós vamos ter que apresentar para você o Cristo verdadeiro. Qual é o trabalho dele? Irmãos, foi Áquila e Priscila. Sabe quem era Áquila e Priscila? Áquila e Priscila foram duas pessoas que deram casa para Paulo morar. Paulo morava com eles. Gente crente quando mora junto é só palavra. Paulo já tinha ensinado para eles isso, e agora eles vão transmitir para Apolo. No capítulo seguinte, que é o Atos capítulo 19, o Paulo entra em Éfeso. E quando Paulo entra em Éfeso, Paulo ouve aquele barulhão em Éfeso, Paulo reúne todo mundo e fala assim, vocês foram batizados em Cristo? Vocês conhecem o Espírito Santo? E aí, irmãos, cadê? O povo está vivendo uma era em que Deus está presente longe de Deus. Aí diz a palavra que o Paulo anuncia Jesus para eles. E Paulo anuncia e naquela hora o Paulo batiza 12 pessoas naquele mesmo momento. Para que eles fossem assim. Então qual é a proposta do batismo, irmãos? O batismo de João leva o homem ao arrependimento do seu pecado. Mas o batismo de Jesus leva o homem a sair da família do diabo e entrar na família de Deus. Vocês estão entendendo isso? Por isso que a gente tem que entender, irmãos. Quando eu entrei naquele tanque batismal, quando eu me curvei naquele lugar, o velho Alçuíris ficou lá. Quando eu levantei, aí, só aí, nessa madrugada da sexta-feira, eu vim entender. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Agora sim, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tanto eu quanto vocês, quando levantamos daquele tanque batismal, a nossa mente era a mesma, não mudou nada, as coisas velhas continuaram com a gente. Sim ou não? Sim. Vocês continuaram pensando as mesmas coisas, nós continuamos agindo do mesmo jeito. Irmãos, então o que houve naquele momento daquele tanque lá? O que vai acontecer com esses meninos naquele momento, naquele tanque lá? No que vai existir naquele momento é que nós vamos trocar a nossa paternidade, irmãos. Nós já somos filhos de Deus. Só que nós vamos aprender, nós somos filhos de Deus, mas criancinha, nós nascemos agora. Vocês entendem, não? Nascemos agora, então nós vamos desenvolver esta nova criação, este novo relacionamento, até nós chegarmos naquele momento em que Cristo falar, Pai, os meus irmãos estão prontos, eu vou buscá-los. Vocês estão entendendo, irmãos? Até esse grande dia, preserve a primeira coisa que você fez no reino, que foi se batizar.
É a melhor coisa que você fez. Para esses que vão se batizar agora, vai ser a melhor coisa que vocês vão fazer. Quando saírem do tanque batismal, vocês não pertencem mais ao diabo, vocês pertencem à família de Deus. Paulo, quando escreve, para encerrar minha mensagem, Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele começa dizendo assim, capítulo 4, versículo 11 e 12. Capítulo 2, versículo 11 e 12. Eu me alegrei demais quando vi eles passando. Capítulo 2, versículos 11 e 12, ele diz assim: naquele tempo vocês estavam sem Cristo. O que é sem Cristo, irmãos? Não foi batizado por ele, está sem ele. Vocês estavam separados da comunidade de Israel. Quem não é batizado não vive na família. Vocês eram estranhos à aliança da promessa. Quem não tem Deus não tem a sua palavra. Vocês eram sem esperança. Quem não tem uma vida cristã não tem esperança, irmãos. E vocês estavam sem Deus no mundo. Versículo 19, ele fecha dizendo assim: agora, vocês já não são nem estrangeiros e nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e vocês são da família de Deus. Vocês entendem, irmãos, o que aconteceu com a gente no batismo? Então, aos filhos, o que é o batismo? O batismo não é uma confissão pública que eu agora pertenço a Cristo. Isso é confissão pública para vocês, mas para Deus eu estou falando para Ele: eu estou negando a minha filiação, estou negando a minha paternidade. Eu não quero mais o inimigo dirigindo a minha vida. Eu agora quero que a minha vida seja dirigida por Ti. Amém, amém, irmãos? Deus nos abençoe, amados. Aleluia. É isso. Glória a Deus, que palavra tremenda.